Boa tarde, né, a todos vocês. Eu me chamo Larissa, sou acadêmica de artes visuais e hoje eu vou apresentar para vocês aqui a minha pesquisa, que na verdade é Sistema da Arte e Grafite e Relações Paradoxais. Pode passar. Então, essa pesquisa, na verdade, ela faz parte de um projeto maior, que se chama Arcult. A professora orientadora é a professora Nádia, e todo esse pessoal que está discriminado aí faz parte da equipe. Então, na verdade, essa pesquisa ela é um desdobramento do que foi desenvolvido no ano de 2009, que se chamou Contaminação e Limite entre o Institucional e o Urbano na Arte Contemporânea, no qual se percebeu que havia uma recorrente inserção das linguagens urbanas no sistema da arte, né? Como, por exemplo, o grafite, os stickers e o lambi-lambi. Pode passar. Então, o objetivo da pesquisa neste ano é levantar reflexões e questionamentos sobre os paradoxos existentes entre o sistema da arte e o grafite quando neste é inserido, né? Ou seja, quando o grafite se insere nos museus e galerias, e assim também como no sistema da arte, né? A ideia não é discutir valores, né? Nem ser taxativo, e sim discutir essas relações. Um breve histórico e algumas características do grafite. Né? Ele nasceu no Bronx, que é um bairro periférico de Nova York, quando alguns meninos começaram a escrever os seus nomes em muros, frases, enfim, questionando. Né? Não se pretendia fazer arte, né? O objetivo deles era passar uma informação, se comunicar. É também considerada uma arte, uma manifestação marginal, não no sentido pejorativo da palavra, mas sim no sentido de que ela está à margem, né? Ou seja, ela está fora do sistema, mas do sistema da sociedade. Né? Ela é transgressora, ela transgride normas e leis, e vem se percebendo que ela, com bastante frequência, está entrando aí no sistema da arte. Né? Então, o sistema da arte, na verdade, ele não é estático, né? Ele está em constante mudança. E no atual momento, o que compõe é a instituição, a crítica, a curadoria, as exposições e o mercado. Pode passar. Então, a ideia, né, como eu já vou mencionado aqui, é problematizar essas questões e refletir sobre, né? Não é, enfim, dizer se é mais ou menos, e sim questionar, né? E não é nem questão de nomenclaturas, enfim, é só refletir sobre. Pode passar. Então, alguns paradoxos identificados em algumas situações, né, em alguns fatos. Pode passar. Em 2009, teve a Expo Sticker em São Paulo, né, que aconteceu na fachada de uma loja de roupas. Pode passar. Né, na qual pessoas do mundo inteiro podiam mandar seu sticker, e ele seria colado na fachada dessa loja, que se chama El Cabriton. Né? Então, o que se detectou nesse fato é que quando o grafite está na rua, colado de forma autônoma, o sticker, né, quando está na rua colado de forma autônoma, ele tem um caráter muito mais questionador. E a partir do momento que é aberta uma seleção, que é aberta uma amostra, né, e é pré-definido um local, ele passa a ter um caráter contemplativo, né? Então, de certa forma, ele deixa de lado aquela característica que é própria dele. A gente pode passar. Está acontecendo em São Paulo, essa primeira Bienal Internacional de Grafite, né? Pode passar. Que, inclusive, foi chamado um dos grandes grafiteiros aqui do Brasil, que é o Binho Ribeiro. Né? Ele foi curador-geral dessa mostra. E é paradoxal, é antagônico pensar em curadoria para grafite, né? Porque o curador ele vai determinar espaços, né? Enquanto está na rua, no grafite ele vai para a rua, a própria motivação é o fato de querer fazer grafite, né? Então, na verdade, essa inserção do grafite no sistema da arte, ela não é um fato tão inédito. Claro que nessa década ela vem acontecendo com maior frequência. Mas, na verdade, o Keith Haring e o Basquiat já eram dois artistas que já vinham com uma produção
reprodução bem forte nas ruas também. E a partir do contato que eles tiveram com o Andy Warhol, que foi um artista da pop art, que teve bastante conhecimento do mercado da arte, então eles começaram a se inserir também em museus e galerias. Pode passar. Aí estão eles, né, com o Andy Warhol. E, inclusive, eles tiveram bastante... Teve bem forte também essa questão comercial, né? Inclusive, o Keith Haring, ele criou uma pop shop para ele, que ele vende, inclusive ela existe até hoje, e lá é vendido bottoms, camisetas, objetos com reproduções das obras dele. Esse trabalho é de um grafiteiro, do Shepard Fairey. Ele tem um trabalho de lame-lame, né, são aqueles cartazes que são colados nas ruas. E ele se baseou, essa imagem foi criada a partir de um lutador de luta livre chamado André, e ele inseriu essa palavra ali, né, obey, que significa obedeça. E essa imagem foi se popularizando, as pessoas foram conhecendo o trabalho dele, até então que ele foi ficando conhecido. Pode passar para outro slide. Então hoje existe até uma marca de roupa Obey, né? Então é o mercado, né? O mercado está percebendo que agrada, né? Essa coisa do grafite e tal. Então até, inclusive hoje existe uma marca de roupa que se chama Obey. Esse é o trabalho do Banksy, que é um grafiteiro londrino, né? Ele tem vários trabalhos espalhados pelo mundo inteiro. E esse é um dos mais emblemáticos, assim, que ele tem. E foi feito de forma autônoma esse trabalho e em um dado momento foi colocada essa placa de acrílico em cima, né? Então, a partir do momento que é colocada essa placa de acrílico, perde a questão da efemeridade também do grafite, né? Que é de estar sujeito a desgaste temporal também, de estar sujeito que qualquer outra pessoa vá lá e interfira, né? Mexa nesse trabalho. Então, o grafite, nesse sentido, passou a ter um caráter também contemplativo. Esse é o projeto Arte Cidade, né, que a Helena até já comentou aqui, que a gente pode até observar o grafite institucionalizado na própria rua, né? Essa foi uma proposta da curadoria, né, eles já estavam cientes dessa situação, que por mais que eles estejam na rua, assim como o trabalho do Banksy, ele de certa forma está institucionalizado, né, porque está vinculado a um edital, né, e passou também pela curadoria, pela crítica, e assim por diante. Pode passar. Esse é um trabalho do Paulo Pincel, que também fez parte do projeto. Eles estão em museus, né? Esse trabalho do Paulo Pincel e um anterior, pode voltar, esse do Jean, eles estão no Museu de Sambaqui, que é um museu lá de Joinville, né? Não é um museu de arte, mas é um museu, é uma instituição. Na fachada. Na parte de fora, na verdade, né? Algumas considerações, né? Na verdade, a pesquisa ela também não está concluída, eles têm andamento. Que, na verdade, antes se tinha a ideia de que o que legitimava o trabalho era o fato de estar em uma instituição, né? A partir do momento que entrou num museu, numa galeria, aquilo ali se tornou arte mesmo, né? E hoje se percebe que, mais do que isso, o sistema da arte ele é muito mais legitimador, ele é muito legitimador, né? E que essa característica do grafite estar se deslocando das ruas para as instituições é característico da pós-modernidade, né? Que tem essa característica mesmo de estar alterando mapas, de estar rompendo com limites, com fronteiras, né? São deslocamentos, alterações de mapas, perda de fronteiras. E também tem a ideia do rizoma, né? De estar se espalhando, como a grama que se espalha pela superfície. Diferente da árvore, né? Que tem as raízes fixas, que é imóvel. Então, a linguagem do grafite, ultimamente, ela tem tido boa aceitação no mercado, né? As pessoas têm um outro olhar sobre o grafite, inclusive está se voltando também para uma questão comercial, como, por exemplo, o Hornet, né? O Alex Hornet, que a Helena comentou aqui na pesquisa dela. Quando
ele está dentro de museus e instituições, ou seja, qualquer trabalho que não é feito de forma autônoma, ele assina como Alex Horner. E quando ele realmente faz grafite, né, de forma independente, ele assina como honesto. E é uma questão de optar também, e muitos grafiteiros optam por isso, porque é uma forma deles sobreviverem fazendo aquilo que eles gostam, né? Ou seja, eles rompem com algumas características que são próprias do grafite, que é de autonomia, né? Que é da marginalidade mesmo, de estar à margem, fora de qualquer sistema. Entretanto, eles conseguem sobreviver daquilo ali fazendo o que eles gostam. E pode passar. Só um questionamento, né, para a gente refletir, né? Não se pretende, às vezes, até chegar em respostas, porque é próprio também da arte contemporânea não conseguir encaixar as coisas, né, nos lugares. Quando o grafite é inserido no sistema da arte, como denominá-lo? Arte ou grafite? Artista ou grafiteiro? É só um questionamento para fechar.